Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse evento. E o assunto que me coube falar é um assunto muito espinhoso, difícil, em se tratando da morte e da violência. Como foi colocado, eu sou médico legista e eu convivo com isso todas as semanas. Então, é uma situação complicada e que tem que ter um preparo espiritual dioturno para que a gente possa conseguir exercer esse labor com tranquilidade. Para começar, a morte e o morrer, segundo Platão, de acordo com o que foi colocado nesse livro, ele disse: é, pois, um fato, Símios, retomou Sócrates, do livro de Platão, que os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e que eles são, de todos os homens, aqueles que menos medo têm da morte. Eu achei muito interessante isso, porque eu lido com isso todas as semanas e vou lidar com isso nos próximos 25 anos. Então, eu estou aqui hoje, semana que vem eu estarei de plantão e sei que alguém vai desencarnar de morte de causa violenta no meu plantão, né? E a gente não pode ter medo da morte, né? A gente tem que encarar essa situação como sendo parte da vida, como parte de um todo e que vai se repetir por várias vezes. Então, a cada momento, a cada contato que eu tenho com uma pessoa que sofreu violência de cunho sexual ou uma morte violenta, a gente pensa nisso. Eu tento passar isso para os alunos, para que possam encarar, mesmo no caso de morte que não seja natural, que isso faz parte da história daquela pessoa. Porque muitas vezes, igual eu lido muito com tráfico de drogas, traficante, geralmente são jovens do sexo masculino e são vítimas de homicídio. Então a gente tem que tentar passar que aquilo ali é a resposta de tudo aquilo que ele fez no decorrer da vida. E o médico tem que encarar isso dessa forma, não pode ter medo da morte e do morrer. Eu achei interessante, eu peguei um livro bem antigo, não é um livro espírita, mas que ele coloca várias situações relacionadas à questão da morte. Nesse livro, Visões no Leito de Morte, de William Fletcher Barré, foram relatados casos observados por médicos e enfermeiros de pacientes terminais, né? Pacientes que já estavam no leito de morte, pacientes moribundos, e foi observado, sem o cunho religioso, sem a questão de ser espírita, católico, protestante, é um livro americano, refere que os médicos observam que os pacientes relatam presença de parentes já falecidos, paisagens e seres desconhecidos. Então, parece que naquele momento, esse médico percebeu que no momento do fim da vida, ao final dessa estada terrena, é possível perceber já uma transição. Independente da religião, a forma como a pessoa relata foi colocada de uma forma muito semelhante, independente da religião. Então a gente percebe que essa transição ela acontece, tanto na hora de nascer, quanto na hora de morrer. No meu trabalho, eu percebo isso também. A carga negativa é muito grande quando a pessoa tem uma morte inesperada. É muito interessante a gente pensar que aquela pessoa que está ali, aquele cadáver, uma hora antes estava vivo, né? Ou antes de tomar o tiro, ou antes de afogar, ou voltando da festa sofreu um acidente. Então a morte muito repentina tem uma repercussão energética muito grande e a gente percebe isso no trabalho. Eu não trabalho com pacientes terminais, eu sou ortopedista na minha outra ponta, né? Graças a Deus, que eu não dava conta de trabalhar com paciente em fim de vida e depois de morrer. Então é muito complicado. Mas a energia negativa é muito grande.
Então, esses pacientes são pacientes pré-agônicos ou em agonia, no leito de morte. Interessante que a lucidez ainda estava preservada. Esse contato que eles tinham com outras pessoas ou ambientes que eles percebiam eram dentro da sua lucidez. O que é interessante, que se o paciente é moribundo e tem uma alteração cognitiva, comportamental, a alteração de consciência poderia justificar esse contato. Elizabeth Kibler coloca que a morte pode ser dolorosa, morrer propriamente não é. Então, a gente tem que saber morrer, né? A morte é inexorável e às vezes pode ser dolorosa em decorrência da doença, mas o processo de morrer não deve ser. A gente tem que trazer isso para a gente e tem que trazer isso para os pacientes e também para os acadêmicos, porque às vezes o estudante da área da saúde, ele não sabe lidar muito bem com a morte, né? A morte seria como se fosse um fracasso, e na verdade muitas vezes não se trata de um fracasso, porque às vezes a gente sempre tenta salvar, tenta curar, mas às vezes a morte é o tratamento de uma determinada doença. A própria morte é o tratamento. Esse autor diz que, ao que parece, ninguém até agora escapou e ninguém escapará ao supremo momento em que deixará de viver. Então, é inexorável. Esse momento vai chegar, né? Então, de toda forma, a melhor maneira de encarar isso é entender que faz parte da vida. Então, tentar ter uma vida harmoniosa para ter um fim tranquilo, porque para não acontecer igual acontece nos casos que são analisados no IML, que é muito complicado. Você, às vezes, muitas vezes, eu já vi mães de jovens na recepção do IML muito tranquilas e aliviadas, por saber que o filho morreu. Pela situação de vida que aquela pessoa tinha, por ser um assassino, por ser um traficante, por trazer medo para a própria família. A morte, às vezes, é um alívio para a família. É um tratamento daquele seio familiar. Então, é melhor que a gente viva de uma forma harmônica para que a gente não tenha alívio no momento da morte, né? E que essa transição seja tranquila, sem um estresse, né? Esse autor, esse é um livro antigo, de 1933, não é um livro propriamente espírita, mas ele coloca várias situações correlacionadas com o espiritismo e com a medicina e espiritualidade. Seria a morte com o retorno. Será que a pessoa que teve alguma doença ou passou por alguma condição que foi dada até como morta e regressou e voltou? Casos de experiências reais de pessoas declaradas clinicamente mortas. Então, houve casos de pessoas mortas, clinicamente consideradas, e assim voltaram. Casos de pessoas vítimas de violento trauma, que ficaram em prolongado estado de choque e que foram consideradas falecidas. Após a recuperação da consciência, tais indivíduos descrevem o que viram e o que sentiram durante o período em que estiveram inanimadas. O interessante é que a gente ouve muito falar daquela luz no fim do túnel. Isso foi uma ocorrência comum para essas pessoas, né, de ver alguma pessoa que já falecida, ou mesmo a luz no fim do túnel, como se depois daquele túnel fosse a passagem para uma vida espiritual. O relato mais antigo é o episódio de Er, filho de Armênio, e originário da Panfilha. Panfilha é uma região no sul da Turquia, perto do Mar Mediterrâneo, no livro A República. Então, esse foi o relato mais antigo. Relato do mundo pós-mortem, né? Há vários relatos na literatura acerca das experiências pós-mortem, né? Hoje em dia, a gente tem muitos relatos. Se a gente for basear na literatura espírita, a gente tem inúmeros relatos
até em outros contextos a gente pode fazer essa constatação. No livro de André Luiz, Libertação, Psicografia de Chico Xavier, há relatos dessa natureza feitos pelo Espírito. Só para citar um exemplo. Relatos por quase mortos versus mortos. Então, existe essa diferença conceitual de um relato de uma pessoa quase desencarnada com os desencarnados, e a gente acaba que percebe que é a mesma coisa. A diferença é a questão do local onde o espírito se encontra. Se ele se encontra liberto ou se ele encontra ainda ligado a um determinado corpo físico. Existem evidências experimentais de cunho observacional abundantes e ponderáveis, né? Então, o Espiritismo é ciência, religião e filosofia. Então, tem a questão da observação, que é muito importante. Os fatos devem prevalecer sobre as opiniões. Então, sempre os fatos devem prevalecer, né, sobre as opiniões, visto que a opinião ela leva a questão de cunho objetivo, de cunho subjetivo, né? Aqui um relato de uma moribunda, não tem nada ligado com o espiritismo, mas a gente vê muita espiritualidade nisso. Catherine Howard, ela refere que a última coisa que me lembro era estar caminhando dentro da sala de emergência. Quando acordei, achava-me na unidade de terapia intensiva, com tubos e fios ligados em mim. Ouvi um alarme e vi uma enfermeira caminhar em direção à minha cama. Então, repentinamente, achei-me flutuando sobre meu leito, observando a atividade ao redor do corpo de baixo, meu corpo. Isso é um relato de 1974. No livro fala que essa moribunda, ela se sentiu revoltada quando ela teve uma melhora clínica. Ela percebeu que estava próxima do desencarne e, de repente, ela teve uma melhora clínica. Isso trouxe uma revolta muito grande para ela, porque ela já tinha o seu corpo físico muito debilitado. E na hora que ela percebeu que estava conseguindo se livrar daquilo, ela teve a melhora e teve que continuar aqui. Situação difícil, porque não era a hora, né? É por isso que a gente tem que ser contra sempre a eutanásia. Era um alívio achar-me solta dentro daquela gaiola enderrocada, foi o que eu acabei de falar. Então ela estava muito satisfeita, visto que estava muito próxima do desenlace, teve a melhora clínica e voltou. E aqui a gente observa muito em UTIs. Quem trabalha com UTI, a gente tem, às vezes, pacientes que a gente não vê prognóstico de melhora, ou não vê uma condição clínica que permite uma vida com qualidade, e aquela pessoa, às vezes, fica 1 mês, 2 meses na UTI. Então, às vezes, isso prolonga o sofrimento daquela pessoa. Pude ver diante de mim uma forma que eu sabia ser Deus, o relato da mesma. A morte, o morrer e o espírito. A evidência de observação dando suporte à crença na sobrevivência do espírito após a morte. A gente percebe isso sempre, né? E essa ocorrência, eu tive uma experiência no IML, uma experiência pessoal mesmo. Eu fui fazer um tratamento no centro e, segundo o que foi observado durante esse tratamento, é que havia um caminhoneiro me acompanhando, uma entidade me acompanhando, já desencarnada, e me acompanhando. Onde eu ia, me acompanhava. E relatou lá que foi vítima de um acidente de trânsito. Ele é caminhoneiro, sofreu um acidente, morreu. E, pelo que parece, ele desencarnou e foi autopsiado por mim lá na ML. Ele não percebeu que tinha morrido e achou por bem acompanhar. Isso perdurou por um bom tempo e eu não tinha percebido isso, né? E ele só percebeu que ele tinha que dar continuidade na nova vida dele depois desse tratamento. Foi uma coisa bastante, para mim, foi muito marcante. Depois disso, eu procuro ter uma sintonia, procuro pensar muito bem antes de iniciar um exame no IML, justamente para evitar de ter uma sintonia com esse tipo de espírito, porque às vezes tem as mais variadas formas. Às vezes uma pessoa boa sofreu um acidente,
às vezes é um criminoso que foi assassinado, às vezes uma pessoa que morreu afogada, ou uma criança que morreu vítima de choque elétrico. Então tem as mais variadas formas. Uma pessoa que morreu por conta de uma morte natural e o corpo foi encontrado depois de um mês em casa. Então tudo isso gera uma implicação espiritual muito grande. A gente tem que ter um preparo para isso. E uma situação que também provoca muito desequilíbrio é o contato com as pessoas que são presas, que todos os presos passam no ML para fazer o exame de corpo de delito. Né? Então, assim, antes de ir para o presídio, a gente fala, antes de descer para o presídio, passa lá com a gente. Então, é uma situação também difícil. A gente tem que tentar manter a imparcialidade e a serenidade para poder não atrair essa energia vibratória que às vezes pode nos atrapalhar. A morte parece, em seu aspecto mais genérico, ser uma experiência menos dolorosa do que normalmente se supõe. Né? Então, isso quer dizer que a morte faz parte da natureza. Né? Todos os seres viventes, eles morrem, e a energia vital, a energia que mantém aquele ser vivente, volta para o todo e volta a ser distribuída de uma forma harmônica. Tudo, a matéria, a energia, tudo. Então, o importante é a gente entender que faz parte da natureza. A morte é um processo incluído no programa da vida, né? Então, a vida, a morte é um processo biológico, faz parte da evolução e sucessivas experiências são necessárias. Então, se não houvesse o desencarne, a gente permanecesse aqui, não haveria renovação, né? Eu achei interessante, o professor colocou um slide anteriormente, tinha um espírito, tinham vários corpos, a pessoa escolhe o corpo sem o braço, ou com mais melanina, menos melanina, mais magrinho, mais gordinho. Então vai escolher de acordo com a necessidade daquele espírito, né? Então cada um aqui fez a sua escolha nesse momento, né? Eu fiz a minha e estou tentando utilizar do meu corpo físico para me melhorar, para quando existir o desprendimento, para que eu possa ter às vezes até um corpo físico melhor na próxima também, né? Eu achei interessante a analogia desse autor com a água. Assim como o gelo e o vapor se diferenciam entre si, embora sejam água. Quer dizer, a energia é que vai mudar o estado físico da água, né? Do corpo também. O mesmo acontece entre o aqui e o além, consistindo sua diversidade unicamente na presença das ondas vibratórias, que é uma forma de energia, que para se tornarem perceptíveis exigem um determinado grau de consciência. Então, é a mesma coisa. Às vezes a água está no estado líquido, às vezes no estado gasoso, às vezes na forma do gelo, às vezes já passa do gelo para o vapor, sublima, que é a sublimação, pode acontecer, e a gente é da mesma forma. Esse outro autor diz o seguinte, que a morte é uma limitação no tempo. Eu não verei o ano 2000, e nenhum homem vivo verá o ano 3000. Isso é verdade, né? Provavelmente, muito provável que ninguém nesse corpo físico aqui, que está nesse auditório, estará aqui daqui a 100 anos. Só se for de outra forma. Por que sofrer dessa limitação no tempo, ao passo que não sofro jamais de minha limitação no espaço? Então é importante a gente ter essa consideração. Outra vertente, a gente falou um pouco da morte, né? A violência. Talvez a violência é até pior do que a própria morte, né? Porque a violência é um contínuo. Tem certas pessoas que vivem situações que a violência perdura todos os dias. E a morte é um momento único, um momento mais rápido. A violência não. Às vezes as pessoas sofrem processos de violência dentro de casa, por exemplo, que é um processo contínuo. É claro que existem algumas condições que a gente tem que colocar. Por exemplo, tem certas pessoas que são muito presas à questão material, que ela pode sentir o próprio processo de decomposição do corpo. Então aquela dor
física ela pode sentir, né? Então a morte, às vezes, ela pode ser continuada, mas a violência tem um caráter um pouco diferente. A violência, na maioria das vezes, acontece em casa. Isso eu presencio muito na polícia técnica, que a maioria dos casos de violência acontece em casa ou tem uma repercussão domiciliar. Acomete mulheres, na grande parte das vezes, crianças e idosos. Na maioria das vezes, trata-se desses grupos, principalmente as mulheres. Geralmente, a violência doméstica ela gera danos diretos ou indiretos a todos os integrantes da família, inclusive para o agressor. Isso é muito comum acontecer, né? Eu presenciei um caso, eu nunca tinha visto um caso desse antes de trabalhar como médico legista. O pai engravidou a filha, nasceu uma menina. A menina era filha e neta dele ao mesmo tempo. E a mãe era irmã e mãe ao mesmo tempo, né? E o que aconteceu? A menina, a filha, neta, tinha 8 anos de idade. E ela foi fazer um exame de conjunção carnal, de constatação de violência sexual, porque o avô, que era o pai, estava assediando. Ele foi preso em flagrante, e a menina, que era neta e filha, foi fazer o exame de corpo de delito lá no IML. Então, uma situação complicada. A mãe, que é mãe, que é filha, sofre. A filha, que é neta, também sofre. E o agressor também sofre, né? Porque ele me relatou que ele tinha histórico de violência na infância dele. Geralmente, o agressor, o abusador, foi agredido e foi abusado. É muito comum isso. Essa é a ocorrência. Então, o agressor também sofre. E a gente tem que evitar de julgar aqui nesse momento, né? 1/3 das mulheres, em algum momento da vida, sofre espancamento, coação ao sexo ou alguma forma de abuso. Sempre, né? Então, 33% das mulheres, em algum momento, sofrem algum tipo de violência. Isso é uma incidência muito alta. Uma prevalência grande na nossa sociedade. E uma coisa que eu já percebi, eu não me lembro de um caso de mulher violentada, ou sexualmente não, mas fisicamente principalmente, eu não lembro de um caso que ela foi no ML que foi a primeira vez. Sempre houve uma repetição. Nunca é a primeira vez. Ela vai lá depois de ter sido violentada várias vezes, né? E o interessante é que a mãe é violentada e a criança presencia, e quem conta pra gente muitas vezes são as crianças. E as crianças não mentem, né? Elas presenciam e elas contam. Os profissionais tendem a compreender a violência doméstica como um problema de saúde pública, não como um problema de saúde pública, de segurança pública, né? Não como um problema de saúde pública e assistência médica. Isso é um grande problema. A violência da mulher é um problema de saúde pública. A violência do idoso, da criança, é um problema de saúde pública, porque causa uma repercussão negativa muito grande. Então, é necessária uma atenção maior para que isso seja corrigido. E muitas vezes, trata-se de família em que o nível social é muito pequeno, as pessoas são desempregadas, em torno de 80% tem o álcool e tem a droga associada, é muito comum. Agora, isso aqui foi de um artigo científico em que foi feito um trabalho, uma entrevista com médicos residentes de pediatria. Nesse trabalho, grande parte dos pediatras é do sexo feminino, pela própria característica da especialidade, né? E eu me surpreendi da forma como os médicos lidam com a situação da violência. Eu não sei se a forma como eles lidam é em decorrência da imaturidade por se tratar de médicos jovens, ou se isso se repetiria com médicos mais experientes.
E isso é um relato de um médico residente, e a gente já viu um caso bem evidente de maus tratos e deixou passar por medo de intervenção dos familiares e dos amigos, né? Eu sempre digo isso, tento passar isso como na forma de uma orientação. O médico, ele é resguardado quando ele faz levanta uma suspeita de violência contra a criança. Necessariamente, o médico tem que informar o conselho tutelar e o serviço social na suspeita de uma violência. Não precisa de ter medo de sofrer algum tipo de processo por fazer uma acusação infundada. No exercício profissional, necessariamente o médico tem que informar quando existe suspeita de violência, né? Isso é necessário que se faça, mesmo que isso contrarie a vontade do paciente. Então tem que ser contra o que foi colocado aqui. Tem o medo do médico, que é assim: tem medo do processo, de estar envolvido em questões legais ou judiciais. Se você se deparou com casos de violência, necessariamente você vai ter que participar disso, de uma forma ou de outra. O Código Penal é muito claro, né? A omissão também é passível de pena. Então a gente não pode se omitir. Teve caso no ML que a criança foi fazer o exame de corpo de delito por conta de lesões corporais. E no momento da entrevista que eu faço para coletar a história, para colocar no laudo, a criança me referiu que foi vítima de abuso sexual também. Então, nesse caso, eu como médico legista, eu não posso examinar a criança para saber se foi vítima de lesão de cunho sexual ou não. Para que a gente possa fazer o exame, tem que ter a requisição da autoridade judiciária. Então, eu não me omito, eu informei para a autoridade judiciária mandar a requisição de exame para que eu fizesse o exame completo na criança. Para mim seria muito mais cômodo, foi um relato só, ela não relatou isso na delegacia, aí eu orientei que tivesse que voltar na delegacia e fazer esse relato para que constasse nos autos. E com isso, pudesse dar prosseguimento na investigação da violência. Então é importante a gente ter essa noção. E às vezes a criança não vai sozinha, vai a outra também, e a outra também é violentada e não fez a queixa-crime na delegacia. Então tem que ir lá e voltar e fazer, para que tudo seja esclarecido. Então a gente, na função de médico ou na função de perito, a gente tem que exercer a nossa função de forma a trazer benefício para o outro, né? Essa outra médica, essas são coisas que mexem muito com a gente. Tem dias que a gente fica tão revoltada de ver bebês com fraturas e tudo mais. É difícil a gente enxergar dessa mãe. A gente começa a ter repugnância da pessoa, é involuntário. Muitas vezes eu já peguei em pronto-socorro criança com várias fraturas. E o interessante é que a criança que é vítima de maus tratos, ela apresenta fraturas em idades diferentes de consolidação. Isso é uma característica da síndrome da criança maltratada. Então ela tem uma fratura que está consolidada, tem uma cicatriz mais antiga, tem uma cicatriz mais recente. Isso significa que aquela pessoa está sendo vítima de lesões repetidas em tempos diferentes. E muitas vezes quem leva essa criança é o próprio agressor. Isso é muito comum acontecer. E muitas vezes eu não permiti que a criança voltasse para casa, né? Eu comuniquei o conselho tutelar e a partir daquele momento a criança estava sob tutela do Estado. O pai perdeu a guarda naquele momento, no momento da consulta. E a gente tem que ter firmeza para realizar esse tipo de conduta. É importante que a gente aprenda a fazer isso e aprenda a responder, mesmo que a gente esteja enganado. Algumas características relacionadas ao medo do médico, no caso relacionado a esse trabalho do médico residente de pediatria diante da violência infantil. Dificuldades pessoais, por exemplo, pré-julgamento. Quanto mais
jovem a gente é, mais pré-julgamento a gente faz. Quando eu comecei, atendia um bandido lá e eu questionava por que ele estava lá, por que tinha cometido o crime. Só que não vai resolver, a minha função não é essa. Então, a minha função é examinar ali e, às vezes, dar um conforto, porque às vezes o cara está indo preso. Às vezes, a primeira vez que o cara foi preso por pensão alimentícia e pede alguma coisa para o médico, tenta conversar, porque é uma pessoa que ele confia. Angústia, constrangimento, desinteresse, negação, rejeição, estranhamento e medo do perpetrador da violência. Isso é uma coisa que a gente não pode ter. Muitas vezes eu já examinei preso que quem bateu no preso estava na sala. O próprio policial que bateu no preso estava junto do preso e eu tinha que descrever as lesões que o policial provocou no preso. E eu nunca, isso eu posso afirmar com toda convicção, eu nunca deixei de descrever uma lesão. Nunca. Eu sempre coloco, mesmo na presença do agressor, e mesmo o agressor às vezes dando uma indireta que é para aliviar e não colocar. Aí eu tento fazer da forma mais técnica possível, para quando a pessoa for ler, não vai entender o que está escrito. Eu faço isso muito. Dificuldades técnicas em fazer a anamnese e fazer o diagnóstico. Acompanhantes das vítimas distorcidas por imagens padronizadas da violência. Por exemplo, às vezes essas pessoas chegam para a gente com essas características e a gente já faz um pré-julgamento delas. Às vezes pela linguagem, manos, né? Tatuagem de cadeia, é muito comum tatuagem de cadeia. Aquela tatuagem que é feita de uma forma muito artesanal. Inclusive quando tem um morto lá, a gente descreve, né, as tatuagens, a gente coloca no laudo. E tem cadáver que tem o número da cela onde ele fica. Que quando ele vai preso, ele já tem a própria cela dele, convívio na cela. Eu chamo, ele tem um convívio na cela. Traficantes, criminosos e os anormais, né? É que aqui a barra é pesada. A gente sabe que lida com pessoas que às vezes são do crime e é complicado. Esses dias, um tempo desse atrás, eu fiz uma cirurgia, uma fratura de fêmur numa criança, uma fratura muito grave na criança. Aí chegou a mãe, a irmã e a criança, né, sem o pai. Perguntei, aí fui conversar com a família, falei, cadê o pai da criança? Não, o pai da criança está lá no CPP, está preso. Aí perguntei, aí a filha, falei, e você trabalha com o quê? Não, sou profissional do sexo. Então, assim, uma família toda desestruturada, e eu não posso deixar de exercer a minha função como médico baseado naquela família, eu tenho que fazer com isenção, né? Profissional de saúde, diante de um caso de violência, tem o dever de notificar os casos de violência que tiver conhecimento. Sempre. Sempre tem que notificar. Não deve. Ele é obrigado a fazer, né? Em caso de omissão, o profissional ele pode responder na justiça por conta disso. Entrave a notificação de casos de violência. Escassez de regulamentos que firmem os procedimentos técnicos para isso. Por exemplo, o médico não sabe o que tem que fazer quando um paciente é vítima de violência. Eu trabalhei no Hospital de Urgência de Goiânia e dentro do Hospital de Urgência tem um posto policial. O posto policial é justamente para isso. Todo paciente que toma um tiro, mesmo que seja um tiro acidental, ele tem que fazer o boletim de ocorrência. Então, às vezes o paciente entra, ele não quer fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Ele é bandido, ele tem a ficha suja. Então, ele não quer ser identificado. Então, necessariamente, vítima de projeto de arma de fogo tem que ter o boletim de ocorrência registrado. O policial vai lá dentro do hospital e faz o registro. A ausência de mecanismos legais de proteção aos profissionais encarregados de notificar. Isso não justifica a gente não tomar a atitude correta. Falha na identificação da violência no serviço de saúde. Muitas vezes a pessoa faz cara de paisagem, como se não tivesse nenhum caso de violência e deixasse por isso mesmo. E quebra do sigilo profissional. Para encerrar, eu coloquei o decálogo do médico espírita, que eu acho que é importante. Se a gente conseguir seguir isso aqui,
a gente vai conseguir trazer mais alento e amenizar o sofrimento das pessoas, dos nossos pacientes. Defender a doutrina de Kardec, colocar acima de tudo o interesse de Cristo na vida diária, buscar através das próprias ações viver a medicina do espírito, levar à sociedade médica atual o alto contingente de espiritualidade, independente da questão da religião. O professor que deu a palestra antes, ele comentou a respeito da forma de abordagem do paciente que tem outra religião. É importante a gente fazer isso. Eu uso isso muito no meu consultório. Tem muitos pacientes que somatizam os problemas psíquicos no corpo. E principalmente o aparelho músculo-esquelético sofre muito com isso. E uma abordagem espiritualizada é interessante e ajuda muito o paciente. Levar a sociedade, ampliar sempre que possível os conhecimentos médicos, colaborar em instituições espíritas, isso é importante, valorizar os minutos preciosos da existência, cada momento da nossa existência a gente tem que valorizar, combater através do exemplo e da palavra a perversão dos costumes, defender o fraco e o oprimido, amparar o intoxicado intelectual, não julgar, né? Acima de tudo, exercer a medicina tendo em vista os desígnios divinos, reconhecendo-se como filho do Altíssimo, dispenseiro do Criador e, portanto, como humilde servo da soberana verdade. Obrigado.